Salve, salve, alunos! Chegamos para mais uma aula de História, é isso aí. Então, só lembrando a vocês, abre os seus cadernos, já abriram? Perfeito! Coloque a data lá em cima, na parte superior, a data de hoje, e depois o tema da nossa aula. Aluno, procure anotar tudo que for preciso, tá? Para quando chegar o dia da avaliação, a semana de prova, você pega esse teu material, essas suas anotações e você vai estudar. E aí, é só correr para o 10, que vai ser, com certeza, uma nota bem ótima para vocês, tá bom? Então, na aula de hoje, já na tela, nós temos aí o impacto da globalização, parte 1. Deixa eu calibrar. Opa, não está calibrada. Vou calibrar aqui a minha caneta. Rapaz, ela tem que ser calibrada. Ó, o impacto da globalização, parte 1. Vamos saber agora como foi impactada, como que se deu a formação da globalização. Já está falando do globo, do mundo, do planeta. Como é que teve essa mistura? Como é que se chegou num consenso? Na aula de hoje, 43.1, veremos o abismo que separam os povos do mundo, o processo de integração mundial e os impactos socioambientais e, finalizando, as beneficiárias da globalização. Então, nós temos 4 itens a ser abordado na aula de hoje. Preste bem atenção que é um tema bem atualizado quando se fala em globalização. Ainda mais daquela questão do impacto socioambientais, certo? Olha lá. Na aula de hoje, aluno, tu tem que identificar os significados históricos geográficos das relações de poder entre as nações. Assim como também, tu tens que comparar o significado histórico geográfico das organizações políticas e socioeconômicas em escala local, regional e mundial. Feito isso, tá de boa. Essa é a habilidade que tu tem que ter para a aula de hoje. Aula Impacto da Globalização. Tem suas vantagens? Sim, com certeza. Mas também tem as suas desvantagens. E é o que vocês verão na aula de hoje, tá bom? Lembra que na última aula deixamos a vocês um pré-requisito. Vocês deveriam baixar esse link do Milton Santos, dar uma assistida, para depois trocar ideia com a gente. O link está aí. Por uma outra globalização. Tá, e qual seria essa outra? Vamos lá. O impacto da globalização. Aí você vê o mundo, o planeta Terra, engolindo um conjunto de coisas que aí está referido ao consumismo. E aí você também vê várias marcas importantes, como McDonald's, Levi's e assim por diante. São produtos que acabam vendendo e tendo um impacto muito grande. Se você vê aí essas redes de lojas, rede de farmácia, rede de comida, fast food, né, chamada comida rápida. Isso com a globalização, uma empresa americana lá de Nevada, lá do Texas, lá de Massachusetts, por exemplo, poderiam ser inseridos aqui no Brasil, desde que pague seus impostos, tenha as documentações exigidas, por que não? E a do Brasil pode ir lá? Pode, desde que obedeça às regras daquele país, não tem porquê, certo? Então, essa imagem do impacto da globalização que vocês estão vendo, o mundo consumindo tantas informações, coisas e mais coisas,
que nós chamamos de consumismo. Na verdade, o consumismo, ele está voltado para o grande símbolo capitalista. Hoje é tão bacana você admirar o camarada com um tênis Nike no pé, um Adidas. Você verifica onde é essa empresa, essa fábrica, o marketing que faz em cima dela. Então, todo e qualquer produto pode ter uma grande saída a partir do momento que eu pague para que se divulgue a minha marca, o meu produto. E o mercado está cheio disso. Hoje nós temos influenciais, né? Pessoas que influenciam o teu produto, que faz comercial e etc. Globalização vai ser o processo de aproximação entre as diversas sociedades e nações existentes no mundo, seja ela no âmbito econômico, social, cultural ou até político. O principal destaque dado pela globalização está na integração, essa união do mercado entre os países. E aí eu posso vender meu produto para um país X e o país X pode vender para um país Y. Ou seja, aonde eu obedecer os critérios para enviar o meu produto, eu vou vender. O Brasil, por exemplo, vende carne para o mundo. E nós temos alguns principais consumidores dessa carne. Incrível. Mas é uma questão de ganhar mercado. Existe competitividade? Existe, a gente sabe disso. Mas você está ali para dar o melhor de si. É o melhor produto. O abismo que separam povos do mundo. Nós sabemos que tem países produtores e temos países consumidores. E, geralmente, a balança comercial, ela tem que ficar aqui. Ela tem que ficar nivelada. Nem muito para baixo, nem muito para cima. Ou seja, eu tenho que comprar produto, como também eu tenho que vender produto. E aí, como é bom viver em um mundo globalizado? E o cara responde, yes, sim, em inglês. O americano fala em português. E o cara responde em inglês. Onde? Lá no Japão. O cara está aqui na África. Olha aqui o continente africano. Olha aqui um asiático servindo um chá. O chinês, né? E aqui, de repente, você tem uma descendente de índio fazendo aí, prestando serviço ao tio Sam. Então, o abismo que separa o mundo. Nós temos países produtores e países consumidores. Mas, mesmo assim, você não vai suprir essa carência. E hoje, se você fizer uma análise, se você procurar, você encontra aí países que de fato buscam um lugar ao sol. Diante do conforto e da facilidade que nós desfrutamos, que são provocados pela globalização, fica claro que esse processo é irreversível, uma vez que o homem não vai regredir. Sabe por quê? Porque você, depois que se acostuma com coisa boa, tu não vai mais abrir mão. Quem é que abre mão hoje de uma central de ar em casa, de um ar-condicionado? Ninguém. Em tempo quente, no nosso passado, há 40 anos atrás, você suportava isso, porque a tua família não tinha condições. Fazer o quê? Mas hoje você procura trabalhar e dar o mínimo de conforto para a tua família. Não é isso? E é o que nós buscamos. E é dali para frente. E você orienta o teu filho a ser melhor do que você. Você pode ter isso e aquilo, desde que você estude. Porque o estudo é o caminho. O modelo de globalização que vigora
tem desencadeado resultados trágicos à maioria da população mundial. É claro, vai ser aceito conforme os modelos. A exploração se dá conforme os modelos. Tem dessa. Uma das principais consequências, qual vai ser? A desigualdade entre os países. Visto que as diferenças, ela vem crescendo de forma significativa. Vem para mim, além dessa desigualdade entre os países, eu coloco aí mais um ingrediente. Dependendo do teu gestor, dependendo do presidente, do líder político, aí o cara só quer ver o bolso dele. O corporativismo. Não está nem aí para o povão. Sem contar as corrupções. Porque muitas vezes o cara ele é bem beneficiado, ele é privilegiado, ele tem todo um privilégio assistido por ele, e ele não vai pensar no povo, não. E um detalhe, hein? Ele se acostuma nessa regra de querer sempre o bom e o melhor. E o povo, ele não está nem aí para o povo. Ele não lembra. Ele quer mais que o povo se vire. Mas quando chega no período de eleição, o cara volta a andar nas vielas, nos bairros, nos becos, buscando o voto. Incrível. E isso só tende a aumentar esse processo global. Tá certo? Quer ver o outro? Joga na tela. O outro é grande disparidade econômica. Grande disparidade tecnológica e social entre os países do planeta. Vem para mim. Essa semana eu li uma matéria de uma garota brasileira que foi tentar a vida nos Estados Unidos e ela morreu de fome e de frio no deserto ali do México. Ela foi abandonada. Ainda existe esse falso sonho de conquistar a América. O cara acha que vai para os Estados Unidos e lá vai ficar rico. São poucas as pessoas que passaram por isso. É de contar no dedo. A grande maioria que vai atrás rala pra caramba. Rala mesmo. Então, assim, depende muito da sorte. Eu já tive vários amigos que tentaram a vida lá fora. Essa semana eu falei com o meu primo que mora em Doha, né? Ali no Canadá, e já está pensando em vir para Portugal. E deixou tudo no Brasil e foi embora. O cara jovem, seus 22, 23 anos, era policial aqui e se mandou para lá. Está lá, vivendo a vida. Já está com uns 6, 7 anos, mais ou menos. E não pensa em voltar nunca. Por quê? Se acostumou com um país de primeiro mundo. É incrível. Mas isso são sonhos. E nem todo mundo tem essa coragem de ir tentar a vida. Nem todo mundo. Aí você vê uma Irlanda, por exemplo, primeiro mundo em educação. Aí você vê um país de terceiro mundo, nossa, uma disparidade muito grande. Então a globalização, ao mesmo tempo, vai mostrar essas feridas que há muito tempo está aberta. E ninguém faz nada. Fica só no blá blá blá, só na falácia. E o tempo está passando. Quer ver outra? Joga no quadro. Contribuição de maneira direta para o aumento em massa da pobreza, excluindo um número cada vez maior de pessoas. Bem para mim, porque é assim, aluno. Se você que está aí hoje estudando, tu tem um propósito, tu tem um objetivo. Qual é o teu objetivo? O meu objetivo é terminar o ensino médio, eu fazer uma boa prova do Enem, eu passar, entrar na faculdade e ter meu curso superior. Ok, e depois? Aí eu entro no mercado de trabalho. Porque com o tempo, no mercado de trabalho, você começa a caminhar sozinho. Porque o papai e a mamãe, eles não são eternos, não vão virar pedra. É só você e você. Por isso que nós, em sala de aula, acabamos orientando também os alunos.
não só no conteúdo de história, mas também na vida. Como se proceder. E durante a vida você vai encontrar pessoas maravilhosas, mas também vocês vão encontrar cada bactéria, cada imundície que quer te levar para o ralo, para o abismo, né? Que quer te levar fora do caminho que você está seguindo, orientado pelos teus pais. E aí, todo mundo busca essa ideia de canudo. Depois, casar, constituir família, o sonho de ter o carro, ter a tua casa e etc. É isso. E deixar o nosso legado, a nossa semente aqui. Porque todos nós estamos de passagem. Eu estou de passagem, o Sami aqui está de passagem, todos nós, todos os seus professores. E aí, uma nova geração vai chegar. Aí depois outra geração vai chegar. E assim por diante. Tá bom? Então isso também é um reflexo da globalização. Infelizmente, quem estiver preparado está no mercado. E quem não estiver, está fora dele. Tá certo? No quadro, vamos lá. Outro problema provocado pela globalização é o aumento acelerado do índice de desemprego. Isso não só no Brasil, mas em todo o mundo. Resultado dos avanços tecnológicos que tiram inúmeros postos de trabalho. E aí eu trouxe essa imagem para vocês entenderem. O homem, na verdade, ele teve que aprender a mexer com o computador. Alguns colegas ainda têm essa resistência de não querer mexer na máquina. Olha só a evolução da espécie. Historicamente falando, a evolução do homem através de um primata, e aí a evolução do hominídeo, até chegar hoje na área da informática. Hoje, para cada 10 brasileiros, 9 têm celulares. Nós somos um país que mais consumimos celular no mundo, depois dos Estados Unidos. Nós já estamos ultrapassando os americanos. Hoje ninguém mais conversa. Olha o Sami aí, ó. O Sami está só mexendo com a mão, nem conversa mais comigo aqui no estúdio, né? É só no celular. Então as pessoas acabam passando. Eu estava lendo uma matéria, o cara passa 24 horas e passa 20 horas no celular. 20 horas. E tem gente que não sabe viver sem esse aparelho. É incrível. Aí tem um lado bom, um lado ruim. Você passa o quê? 24 horas. Eu tenho um amigo meu que o dia tem 24, ele passa 30 horas no celular. Ele não dorme, ele vira zumbi. Viu, Sami? Ele é zumbi. Ele tira cochilo. Vai envelhecer muito rápido um cara desse. Tá dando um recado aí. Olha lá. Apesar, então, do crescimento mundial na produção, o mesmo não acontece com o consumo, uma vez que esse cresce somente em países desenvolvidos ou em população elitizada de países subdesenvolvidos ou em países em desenvolvimento. O grupo de países mais ricos do mundo detém juntos aproximadamente 25% da população mundial. Porém, são responsáveis por cerca de 80% dos recursos extraídos da natureza. Olha só. E você vê, às vezes tem pessoas que têm tanto dinheiro que não sabem o que fazer, né? Agora os caras estão fazendo turismo no espaço. Já tem um grupo lá de 3 meses, os caras. Não tem mais em que gastar. Eu vou fazer uma viagem espacial. Aí o cara gasta milhões de dólares para ter esse privilégio, né? Bom, mas tem pessoas e pessoas. O processo de integração mundial. Aí, ó, todos os países, todas as bandeiras estão ali, uma juntinha da outra, buscando o seu espaço nesse processo global. O processo, então, de integração mundial se intensificou nas últimas décadas. A globalização baseia-se na liberação econômica, principalmente, e os Estados Unidos abandonam gradativamente as barreiras alfandegárias. Isso que é o mais importante. Que protege sua produção
da concorrência estrangeira e se abrem ao fluxo internacional de bens, serviço e também de capitais. A partir do momento que eu tenho um produto, eu tenho fábrica, eu vou consumir aquilo que eu estou produzindo, eu não vou comprar de fora. E eu vou criar também um mecanismo para que a minha nação possa produzir. Uma das características da globalização é o fato de que se manifestar nos mais diversos campos que sustentam e compõem a sociedade. Aí voltada para a cultura, para o espaço geográfico, para a educação, para a política, para os direitos humanos, saúde e principalmente na economia. A economia é o carro-chefe de uma nação. Depois dela, vêm os demais. Uma prática cultural africana, ela é revivida no Brasil. Temos a evidência de como as sociedades integram suas culturas, influenciando-se de forma mutuamente. E aí, observe que o mundo hoje está interligado, literalmente globalizado. Hoje você consegue conversar com uma pessoa lá da China em tempo real. Você faz uma ligação pelo WhatsApp ou por qualquer outro segmento, você consegue visualizar, conversar. Vai ter uma queda, assim, expressiva de alguns segundos, mas chega a informação. Expansão das empresas multinacionais, também chamadas de transnacionais ou empresas globais. Muitas abandonam seus países de origem ou simplesmente expandem suas atividades em busca de um maior mercado consumidor. De isenção de impostos, isso que é mais importante, quando o país ou o Estado negocia para você se estabelecer ali. Por que a Zona Franca de Manaus é assim? Porque várias empresas do mundo acabam se estabelecendo em Manaus porque há um incentivo fiscal. Existe uma isenção de impostos por tantos anos, 20, 10, 30, 50 anos, mas em compensação gera emprego, gera renda, recursos para o Estado, etc. Isenção de imposto, de evitar tarifas alfandegárias e de agariar um menor custo com a mão de obra e também da matéria-prima. O Brasil teve várias montadoras também, montadoras essas que já inclusive fecharam. E ao fechar, acaba transferindo seus melhores funcionários, ou milhares de pais de família vão para ruas. Enfim, a coisa da globalização é muito mais preocupante. Ou você esteja redondinho nesse contexto, inserido nesse contexto, procurando vender e também comprar, se associando, ou você está fora. Não pode. Como eu falei, Rondônia hoje exporta carne para vários países do mundo. E a nossa carne é uma das melhores do Brasil. E aí, para poder conquistar mercado externo, você tem que ter toda uma preocupação com o teu produto. Senão, não ganha mercado. O avanço, então, da globalização culminou também na expansão e consolidação do sistema capitalista. Assim, com a maior integração mundial, o sistema liberal ou neoliberal, olha aí, ampliou-se consideravelmente na maior parte das políticas econômicas nacionais, difundindo-se a ideia de que o Estado deve apresentar-se uma mínima intervenção, aonde? Na economia. Olha aí, é um sistema neoliberal, um sistema liberal. E os impactos socioambientais? Acompanham, seguem junto. Olha aí, planeta pedindo socorro. Nós temos desmatamento, nós temos maremotos, temos terremotos,
Nós temos recentemente aí um vulcão começou a expelir lavas, né? E com isso, é tudo resultado desse processo global. Muito lixo nos mares, né? E contaminação dos nossos rios. Nossa, é muita coisa. A relação entre globalização e meio ambiente expressa-se na perspectiva dos impactos gerados pelas transformações técnicas, sobretudo aquelas referentes à revolução técnico-científica e informacional, que propiciou avanço suficiente para integrar as diferentes partes do planeta e, olha só, alterar o sistema de produção no campo e na cidade. Com a industrialização, ampliou-se o consumo e a pressão sobre os recursos naturais renováveis e não renováveis, como o solo, as florestas, os minérios e os recursos hídricos. Hoje nós estamos nessa pegada, né? Produto renovável. Ele vai e volta. O plástico, por exemplo, na garrafa de refrigerante, usa-se o líquido e a garrafa volta para o lixo, que vai ser reciclado. Além disso, a transformação desses elementos primários passou a ser acompanhada da produção de um grande volume de poluição. Então, tem gente que sobrevive do lixo. Ao sobreviver do lixo, nós temos uma situação onde a poluição está pegando pesado nos dias atuais. No campo, por exemplo, os efeitos dessas mudanças também foram sentidos com a evolução das técnicas. Olha só que vocês verão. Técnicas utilizadas na agropecuária, incluindo inclusive a mecanização, a chamada Revolução Verde. E conhecimento científico, como a biotecnologia. Tudo isso foi desenvolvido uma maior demanda sobre o consumo e a extração dos recursos naturais. E aí eu trago para vocês, por exemplo, os drones da área agrícola. Você vê um hectare, o cara tem 1.000 hectares, 2.000, 3.000, é terra que não acaba mais, com plantio ou de soja, ou de milho, ou de arroz. E aí, em determinado ponto, você vê algo diferente, de repente a muda, o grão não desenvolveu, vai explicar o porquê, e para o cara não andar tudo isso, acaba que o drone, ele vai detectar problemas específicos. Essa máquina que chegou para revolucionar, ela vai direto àquilo que ela está procurando. Eu já li, inclusive, que tem drone que soltam inseticidas, que vai pulverizar. Até então, se pulverizava com os aviões, né? Eu passava ali para o estado de Goiás, Mato Grosso, os aviões vinham e voltavam pulverizando. Hoje, já se faz com isso. Hoje eu não preciso pulverizar toda a lavoura. De repente, eu quero combater um problema na lavoura, eu especificamente levo o drone, resolvido. É incrível como que esse material, e aí sem contar na questão da geologia, fazer imagem, filmagem 3D, é uma loucura, cara. As alterações na composição da atmosfera e o esgotamento dos recursos naturais são, sem dúvidas, os impactos mais claramente sentidos no contexto socioespacial. Além disso, somam-se os eventos climáticos
que pode ganhar contornos dramáticos em um futuro próximo, como a intensificação do efeito estufa e o avanço do aquecimento global. Então, tudo isso são consequências, são resultado desses fatores que foi deixado lá atrás, iniciou-se lá atrás. O fenômeno socioespacial da urbanização, ela vem se intensificando nos países. Com isso emergem os problemas socioambientais urbanos, como a extrema poluição, a formação das ilhas de calor, a questão da inversão térmica e os impactos gerados pela má destinação dos resíduos sólidos e da ausência do saneamento ambiental. Aí você vê cidades que são propagadas, aumento da noite para o dia, em uma área que não tem nenhuma estrutura. O impacto ambiental ali é vigente, é claro, é impactante, e um conjunto de problemas acaba sendo criado. Existe uma incessante busca por alternativas que defendam o desenvolvimento econômico das sociedades, como com a preservação do meio natural. Nesse sentido, emerge o conceito de sustentabilidade, definido por muitos como uma saída necessária e possível para conciliar o crescimento social com a conservação ambiental. E você vê que as grandes marcas de cosméticos estão atuando na Amazônia, né? O cara, de repente, ele pega a essência do babaçu, a essência do açaí e de outros produtos e vão começando a fazer cremes, perfumes e uma série de coisas. Até porque o aroma, ele é muito gostoso. Os efeitos da globalização sobre o meio ambiente perpassa por uma série de desafios, principalmente tais como vencer a lógica do desenvolvimento via consumismo. Não tem como. Os impactos negativos da urbanização concentrada e da população industrial plena, bem como a diminuição da desigualdade social. Então, é um conjunto de elementos que você não sabe quando que você vai acabar com tudo isso. E a população cresce de forma aritmeticamente e a alimentação tem que crescer de forma geograficamente. Porque se tem mais gente, falta comida, o pessoal vai morrer com fome. Aí o Brasil entrou com essa campanha agora, o Brasil é agro, o Brasil é técnico, o Brasil é pop, né? Porque é o homem do campo que produz para o homem da cidade. Para isso, além da conscientização individual, é preciso um sistema mútuo de cooperação entre as nações, a fim de desenvolver metas ambientais que atendam à necessidade básica para a conservação da natureza. Olha o que o cara fez aqui, de um pé de ipê, ele instalou porte. Cravou aqui, ou seja, é preciso ter a consciência ambiental. Aí com o tempo esses parafusos vão apodrecer. Não tem a consciência. As beneficiárias da globalização. Aí nós temos um cara da elite sendo alimentado por uma pessoa pobre, né? Miserável. Com base na supremacia econômica dos Estados Unidos, do pós-guerra, sua moeda, o dólar, tornou-se moeda padrão das transações internacionais. O país então passou a exercer enorme influência em organismos econômicos, como o Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, que foi criado em 1995. No plano cultural, os Estados Unidos são um dos principais produtores de uma tecnologia de comunicação em massa de penetração mundial nas áreas de cinema, música, televisão e jornalismo, como na informação digital,
contando com a criação de redes mundiais de computadores, e aí especificamente a internet. No período pós-guerra, países da Europa Ocidental receberam ajuda financeira e militar do governo americano para a sua reconstrução econômica, através do Plano Marshall, de George Marshall, que foi uma estratégia, olha só, que foi uma estratégia para promover o desenvolvimento capitalista. Para quê? Para evitar que elas se inclinassem para o socialismo. E nós estamos falando do período do pós-guerra, o período da Guerra Fria. Então, muitos países aderiram, acompanharam os Estados Unidos no intuito de se tornar um país capitalista, mas teve esse apoio, inclusive para a reconstrução da Europa, e os americanos, na verdade, dão com a mão para receber com a outra. Os caras são muito fera nisso. Mas aconteceu todo esse problema de globalização. Tá certo? Aluno, vem para mim. Eu tenho certeza que vocês tiveram aí, ficou bonita essa foto agora, né? Eu tenho certeza que vocês tiveram esse conhecimento de globalização. Eu vou pegar um livro desse daqui para dar uma lida, né? Daqui a pouco e tal. Olha que legal. Ficou muito massa. Depois eu vou escolher, eu acho que esse livro, não. Tá faltando mais livros aqui, hein? Tá faltando mais livros aqui. Vamos encher essa prateleira aí. Tá certo? Aluno, essa foi a nossa aula. Acabou, eu sei que acabou. Tudo que é bom dura pouco. Eu tô cansado. Tá cansado, Sâmio? Não tá não. Olha só, aluno, eu fico por aqui e eu encontro vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.